Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar na anemia. É um tema fundamental, muito comum e especialmente relevante para quem está na área da enfermagem. Baseamos-nos em material de referência de hematologia. A nossa ideia é, destilar os pontos essenciais sobre os tipos, os sinais, diagnóstico, tratamento e, claro, os cuidados de enfermagem. Vamos a isso? Exato, exato. O objetivo é mesmo fornecer uma compreensão clara, dos mecanismos, das manifestações e da abordagem clínica e da enfermagem. Preparar para a prática. Bem, comecemos pelo básico, então. Anemia significa uma diminuição nos eritrócitos, nos glóbulos vermelhos. Mas há mais nuances, certo? Sim, claro. Podemos, podemos dividi-las em grandes grupos, para simplificar. Temos as anemias hipoproliferativas, Hipoproliferativas. e isso, a medula óssea, a fábrica, não está a produzir eritrócitos suficientes. Pensemos em falta de ferro, vitamina B12, ácido fólico ou até lesão da própria medula. Nestes casos, os reticulócitos, que são os glóbulos vermelhos mais jovens, estão baixos. Ok, e o outro grupo? São as anemias hemolíticas. Aqui o problema é a destruição prematura dos eritrócitos. A fábrica até tenta compensar. Por isso os reticulócitos costumam estar altos. E a bilirrubina também sobe, por causa dessa destruição. Exemplos: a doença falciforme ou anemias autoimunes. Percebo. E os sintomas? São sempre iguais ou variam muito? Variam. A rapidez com que a anemia se instala é a chave. Uma perda gradual, o corpo tolera melhor. Mas sintomas comuns, sim, incluem fadiga, cansaço e taquicardia com esforço. Falta de ar também. E nos idosos, mencionou que é prevalente. Sim, muito prevalente. E pode agravar a fragilidade, aumentar o risco de quedas, até depressão e delírio. A capacidade do coração para compensar também é menor. É algo a ter muita atenção. Certo, vamos então dar uma vista de olhos a alguns tipos específicos que aparecem nas fontes. Anemia ferropriva. A falta de ferro. Essa é a campeã, a mais comum. É fundamental investigar a causa. Muitas vezes é perda de sangue, tipo no sistema gastrointestinal. Pequenas perdas crónicas. E o tratamento? Repor o ferro. Normalmente com suplementos orais. Sulfato ferroso, gluconato. Durante vários meses. Às vezes é preciso ferro intravenoso. E a enfermagem aqui? Qual o foco? Olha, muita coisa. A adesão ao tratamento é crucial. Explicar que tomar com vitamina C ajuda na absorção. Lidar com os efeitos secundários, como a obstipação. E, claro, aconselhamento sobre a dieta. E atenção para não dar ferro a mais em doentes que recebem muitas transfusões. E a anemia da doença renal? Também comum, e especialmente na doença renal terminal. Estar associada à produção insuficiente de eritropoetina pelo rim. O hematócrito baixa bastante quando a creatinina sobe muito, tipo acima de 3 miligramas por 100 mililitros. Ok. Outro tipo, anemia da doença crónica ou inflamação. Sim, essa é geralmente leve a moderada. Vê-se em estados inflamatórios crónicos. Muito comum nos idosos também. Aqui, dar suplementos de ferro não costuma ajudar muito. O ferro existe, mas não é bem utilizado. E a anemia aplásica, essa sua mais grave. É mesmo grave. É uma falência da medula óssea. A fábrica deixa de produzir quase tudo. Glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Chama-se pancitopenia, certo? Exatamente. Pancitopenia. Pode ser causada por fármacos, químicos ou às vezes não se sabe a causa. Idiopática. Os sintomas incluem infecções frequentes, fadiga, palidez, nódoas negras fáceis, púrpura. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico se confirma-se com o aspirado da medula óssea. O tratamento é mais complexo. Imunossupressores ou, em casos selecionados, transplante de células estaminais. E as anemias megaloblásticas? Falta de B12 e o ácido fólico. Isso, ambas levam a eritrocitos anormalmente grandes, os megaloblastos. E também pode haver pancitotenia. O VCM, o volume corpuscular médio, está elevado. E as causas da falta de B12? Podem ser várias. Má absorção, como na doença de Crohn, ou após cirurgia bariátrica ou gastrectomia. O uso de alguns medicamentos, como inibidores da bomba de prótons ou metformina, também pode contribuir. Ou então falta do fator intrínseco no estômago, que é a anemia perniciosa. Sintomas característicos. Podem ser graduais. A língua fica vermelha, lisa, dolorosa. Palidez, claro. E na falta de B12 podem surgir sintomas neurológicos.
formigueiros nas mãos e pés, problemas de equilíbrio. É muito importante estar atento a isto. Passando agora para as hemolíticas, a destruição, anemia falciforme. Sim, uma doença hereditária grave, devido a um gene da hemoglobina, o HbS. Quando há pouco oxigênio, os glóbulos vermelhos deformam-se, ficam em forma de foice. E qual é o problema disso? Essas células em foice são rígidas e bloqueiam os vasos sanguíneos mais pequenos. Isto causa a oclusão vascular, que leva à dor intensa às crises vaso-oclusivas, isquemia e lesão nos órgãos. Além disso, há hemólise crónica, destruição constante, que causa icterícia, Complicações sérias, então. muito sérias, síndrome torácica aguda, que é uma emergência, AVC e insuficiência renal. O tratamento pode incluir transplante de células estaminais, mas é raro. Usa-se hidroxiureia para reduzir as crises, transfusões e cuidados de suporte intensivos. Como hidratação, oxigênio. Exato. E a gestão da dor. Muitas vezes é preciso usar opiáceos. Os cuidados de enfermagem são absolutamente cruciais aqui. Avaliar e gerir a dor, que pode ser crónica e neuropática, prevenir infecções, monitorizar as crises, garantir hidratação e dar muita educação e apoio. Mencionou outras hemolíticas, a deficiência de G6PD. É um defeito numa enzima, ligado ao cromossoma X. Causa hemólise, destruição dos glóbulos, em situações de estresse. Febre, certos fármacos, algumas infecções. É mais comum em certas etnias. O diagnóstico faz com um teste de rastreio. E a enfermagem? Principalmente educação. Ensinar a evitar os fatores desencadeantes e a importância de usar um alerta médico. E a anemia hemolítica autoimune? Aí, o corpo produz anticorpos contra os seus próprios glóbulos vermelhos. O diagnóstico faz com o teste de Coombs, que dá positivo. O tratamento geralmente envolve imunossupressores para acalmar o sistema imunitário. Certo. Tantos tipos diferentes, como é que se chega ao diagnóstico certo, no geral? Depende muito da suspeita clínica. Mas o hemograma completo é o ponto de partida. Ver a hemoglobina, o VCM. Depois, a contagem de reticulócitos, os níveis de ferro, ferritina, B12, folato. A bilirrubina e a aptoglobina ajudam nas hemolíticas. O teste Coombs para as autoimunes. E mais específicos? Sim, o espirado de medula na suspeita de aplasia ou outras doenças da medula. A eletroforese de hemoglobina para a doença falciforme. E, claro, investigar perdas de sangue, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, endoscopia, colonoscopia. E o tratamento? De forma geral? Foca-se sempre na causa. Repor o que falta. Ferro, B12, folato. Tratar a doença de base, se for o caso. Imunossupressores nas autoimunes. Ou aplásica. E eritropoetina na doença renal. Hidroxiureia na falciforme. Parar fármacos que possam estar a causar o problema. E depois, os cuidados de suporte são transversais. Transfusões, quando necessário, gestão da dor, hidratação, oxigênio. E qual diria que é o papel central da enfermagem nisto tudo? É vasto, imagino. É enorme. Começa logo na avaliação contínua. Avaliar a fadiga, o impacto na vida diária, a nutrição, a perfusão dos tecidos, ver a cor da pele, mucosas, enchimento capilar. Monitorizar sinais vitais, saturação de oxigênio, estar atento a complicações, falta de ar, tonturas, edema, sinais de hemorragia ou infecção. E na doença falciforme, a avaliação é ainda mais específica. Sim, aí a avaliação da dor é crítica. Localização, intensidade, tipo, avaliar edema nas articulações, estado neurológico, função respiratória, hidratação. É uma vigilância constante. E em termos de intervenções de enfermagem? Bem, gerir a fatiga, ajudar a encontrar um equilíbrio entre atividade e repouso, promover uma nutrição adequada com aconselhamento dietético e administrar suplementos se estiverem indicados. Promover a adesão à terapêutica, educar sobre os medicamentos, como tomar, como gerir efeitos secundários. Prevenção também é chave, não é? Fundamental. Prevenção de infecções, ensinar sobre higiene, evitar contactos de risco, garantir vacinação, especialmente antes de uma esplenectomia, a remoção do baso, e precauções contra hemorragias, se as plaquetas estiverem baixas, e, claro, a gestão rigorosa da dor, especialmente na doença falciforme. Temos de abordar as barreiras que os doentes sentem, usar estratégias farmacológicas e não farmacológicas, o apoio psicossocial, ouvir, validar o sofrimento é também uma parte muito importante do nosso trabalho. Fica muito claro que a anemia é um grupo complexo de condições. Perceber a causa é mesmo a chave para o tratamento e a enfermagem tem um papel vital, ativo,
em todo o processo. Acho que conseguimos cobrir o essencial nesta análise. Sim, e deixo talvez um pensamento final. Esta ligação entre inflamação e anemia é algo que vemos repetidamente na doença crónica, nos idosos, até na própria doença falciforme. É uma área fascinante. Questionarmos como é que a gestão dessa inflamação de base pode influenciar não só a anemia, mas a saúde geral do doente. É algo para continuarmos a explorar na nossa prática. Quer dizer, como podemos otimizar essa abordagem mais integrada? É uma excelente questão para reflexão. Obrigada por nos acompanhar nesta análise aprofundada da anemia. Olá! Boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje, o foco é um pilar da prática de enfermagem, a pneumonia. Temos em mãos um material rico sobre problemas respiratórios e vamos destilar o essencial para quem está aprendendo enfermagem. A missão é entender não só o que, mas o porquê e como agir. Então vamos lá. Pneumonia. Além da definição básica, o que realmente significa essa inflamação para os pulmões e para o paciente? Exato, é mais que uma inflamação, né? É uma infecção que atinge o parênquima pulmonar, aquele tecido funcional onde ocorrem as trocas gasosas, sabe? Causada por bactérias, vírus ou fungos. É importante, assim, diferenciar da pneumonite, que é um termo mais amplo para inflamação pulmonar, nem sempre infecciosa. E o impacto não é pequeno. As fontes até ressaltam que, junto com a influenza, a pneumonia está entre as principais causas de morte por doenças infecciosas. Isso já dá uma dimensão da importância do tema, né? Sem dúvida. E para entender melhor, a gente classifica a pneumonia. A mais comum é a adquirida na comunidade, a PAC. Depois temos a pneumonia relacionada a cuidados de saúde, a PRCS. Essa é uma alerta importante, sabe? Pelo risco de patógenos multiresistentes, algo crucial na prática hospitalar. Ah, sim. E dentro do hospital ainda temos outras categorias, certo? Isso. A pneumonia adquirida no hospital, a PAH, que surge 48 horas ou mais depois da internação, e um subtipo dela, a pneumonia adquirida por ventilação mecânica, a PVM, em pacientes intubados. E não dá para esquecer da pneumonia por aspiração, quando tipo o conteúdo do estômago ou da boca vai para as vias aéreas inferiores. É um risco grande em pacientes com nível de consciência rebaixado ou disfagia. Entendido. E como essa inflamação toda afeta a respiração na prática? O que acontece lá dentro dos pulmões, assim? Bom, o processo inflamatório faz com que os alvéolos, aquelas pequenas bolsas de ar, se encham de exsudato. É uma mistura de líquido, células de defesa, restos celulares. Isso funciona como uma barreira física mesmo. Dificulta a passagem do oxigênio para o sangue e a saída do gás carbônico. Cria áreas de hipoventilação e o que a gente chama de desequilíbrio ventilação-perfusão, o VQ mismatch. Ah, o VQ mismatch. Exato. Na prática, é um desencontro. O ar não chega direito onde o sangue está passando, ou o contrário. Aí compromete a oxigenação. Essa explicação da barreira física ajuda a visualizar. E essa dificuldade de oxigenar se reflete nos sinais e sintomas que a enfermagem precisa ficar de olho? Diretamente. A tosse, que é o corpo tentando limpar esse exudato, pode ser seca ou produtiva, né? Às vezes com catarro purulento ou até com cor de ferrugem em alguns casos bacterianos. A febre e os calafrios são a resposta do corpo à infecção. A dor no peito, tipo pleurítica, que piora ao respirar fundo, acontece pela inflamação da pleura. E claro, a respiração rápida, a taquipneia e a falta de ar, a dispneia, são a manifestação direta dessa dificuldade na troca gasosa. Mas você mencionou que nem sempre o quadro é tão clássico, principalmente em idosos. Isso exige uma observação ainda mais cuidadosa da enfermagem, imagino. Exatamente. Em idosos, os sinais podem ser bem sutis. Confusão mental que surge de repente, prostração, sabe? Perda de apetite, fraqueza, coração acelerado, às vezes sem febre alta ou tosse muito forte. Por isso, a avaliação de enfermagem tem que ser bem completa, holística. Aí no exame físico a gente pode encontrar achados como crepitações na ausculta pulmonar, aumento do frêmito quando a gente palpa o tórax, ou som maciço na percussão, indicando a área de consolidação. E se a pneumonia não for controlada a tempo, as complicações podem escalar rapidamente, né? Sim, e podem ser bem graves. Choque séptico, que é quando a infecção se espalha pelo corpo e causa falência circulatória. Nossa! E insuficiência respiratória aguda são as mais temidas, né?
Outras complicações incluem o derrame pleural, que é acúmulo de líquido entre as pleuras, e o empiema, quando esse líquido é pus. A atelectasia, que é o colapso de partes do pulmão, também pode acontecer. O risco é maior com tratamento tardio, comorbidades ou quando o micróbio é resistente. Diante desses riscos todos, como é que a gente fecha o diagnóstico? Olha, é uma combinação de coisas. A história clínica e os sintomas são o ponto de partida, claro. O exame físico já direciona a suspeita. Aí a radiografia de tórax geralmente confirma, mostrando as áreas de consolidação ou o infiltrado. Para investigar mais, a hemocultura verifica se a bactéria chegou ao sangue, o que indica maior gravidade. E a análise do escarro, com coloração de grã e cultura, tenta identificar o agente causador. Isso é fundamental para guiar o tratamento. E a enfermagem tem um papel chave aqui, garantindo a coleta correta dessa amostra de escarro, né? Importantíssimo isso da coleta. E uma vez confirmado, como se define o tratamento? Imagino que varie bastante. Varia, sim. Nas pneumonias bacterianas, a base é o antibiótico. O ideal é escolher com base na identificação do patógeno e no teste de sensibilidade, especialmente nas pneumonias de hospital ou PRCS, onde a resistência é um desafio crescente. Já nas virais, o tratamento é mais de suporte. Hidratação, controlar a febre, a tosse, repouso. Certo. Chegamos então ao ponto central para quem está aprendendo enfermagem. Os cuidados específicos. O que é prioritário aqui? O papel da enfermagem é vital e atua em várias frentes. Primeiro, otimizar a função respiratória. Isso inclui incentivar tosse e respiração profunda, garantir hidratação para fluidificar as secreções, mudar o paciente de posição frequentemente para ajudar na drenagem. Para mobilizar mesmo essa secreção, né? Exato. E, se precisar, aspirar as secreções. Essas não são só medidas de conforto, são ações que combatem diretamente aquele acúmulo de exudato que a gente viu na fisiopatologia. Segundo, monitoramento contínuo, sinais vitais, padrão respiratório, oximetria de pulso, nível de consciência, sempre buscando sinais de piora ou complicações. Terceiro, conforto e conservação de energia. Manejar dor e febre, garantir o repouso do paciente. Quarto, suporte nutricional e hídrico, que é fundamental para a recuperação. E, por fim, a prevenção. Educar sobre vacinas, higiene, parar de fumar em pacientes acamados, medidas como elevar a cabeceira, mobilizar precocemente, usar a espirometria de incentivo são essenciais para prevenir complicações como a atelectasia e aspiração. Fica bem claro como as ações de enfermagem estão diretamente ligadas à fisiopatologia e aos riscos da pneumonia, desde desobstruir as vias aéreas até monitorar de perto e prevenir complicações futuras. Ufa, cobrimos bastante terreno em definição, tipos, comalagem nos pulmões, sinais, riscos, diagnóstico, tratamento e os cuidados de enfermagem. E fica uma reflexão para a gente pensar, né? Com o aumento da resistência antimicrobiana, principalmente nas pneumonias hospitalares, como a enfermagem pode inovar ainda mais nas estratégias de prevenção e no manejo desses casos, para assegurar não só a recuperação, mas a segurança do paciente diante desse desafio crescente? Uma excelente questão para continuar pensando. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima! Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada da doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Temos fontes aqui que vão desde a fisiopatologia até os cuidados de enfermagem que são essenciais, né? A nossa missão aqui é extrair aquele conhecimento fundamental sobre a DPOC, especialmente para quem está na área da saúde ou estudando para isso, ok? Vamos lá então. Com certeza. A DPOC é, assim, uma condição bem comum, sabe? Mas é complexa. É importante entender que ela é prevenível, dá para tratar, mas, nossa, causa um impacto bem grande na vida das pessoas. Vamos olhar os pontos-chave que as fontes trazem para a gente entender melhor como lidar com ela? Perfeito. Para começar, como é que as fontes definem a DPOC? O que acontece lá nos pulmões? Parece que é mais de uma coisa junta, né? Exatamente. A DPOC ela é definida por uma limitação do fluxo de ar. E essa limitação não é totalmente reversível, sabe? Geralmente vai piorando com o tempo. Isso está ligado a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases que fazem mal. Engloba principalmente duas condições, que podem até aparecer juntas:
a bronquite crônica. Ah, aquela da tosse com catarro, né? Isso, tosse e produção de escarro na maioria dos dias por pelo menos uns 3 meses, em 2 anos seguidos, e o enfisema. Enfisema. Que é a destruição lá das bolsinhas de ar, os alvéolos? Exatamente, a destruição dos alvéolos. Então, essa inflamação crônica é o X da questão. Como que ela causa esses estragos todos? Tipo mais muco, parede da via aérea mais grossa, perda de elasticidade. E, assim, como que isso é diferente da asma? Porque às vezes pode dar uma confundida, né? É um ponto crucial, sim. Essa inflamação que não passa, ela causa várias alterações, sabe? Aumenta as células que produzem muco, as paredes das vias aéreas menores ficam mais expensas, tem fibrose e a destruição do tecido do pulmão mesmo, que leva à perda de elasticidade, bem característica do enfisema. Aí fica difícil o ar sair. Entendi. A diferença principal para a asma é a reversibilidade. Na asma, a inflamação e a obstrução geralmente são reversíveis, tem períodos de melhora, piora, mais nítidos. Já na DPOC, essa limitação do fluxo de ar não some completamente, nem com tratamento. Mas, claro, as duas podem existir juntas no mesmo paciente, viu? Entendi, faz sentido. E as causas? As fontes batem muito numa tecla principal, né? Ah, sim, o tabagismo, disparado o maior vilão, coisa de 80 a 90% dos casos, olha só. Nossa, é muita coisa. Pois é, fumar prejudica as defesas do pulmão, estimula a inflamação, a produção de muco, mas não é só isso, né? Quem fuma passivamente também tem risco. Idade avançada, exposição à poeira, produtos químicos no trabalho. Tipo em fábrica, construção. Isso, poluição do ar, tanto fora quanto dentro de casa, tipo fogão a lenha, sabe? E até genética. Genética? Como assim? Tem uma deficiência de uma proteína, a alfa-1 antitripsina, que protege o pulmão. Quem tem essa deficiência tem mais risco. Interessante. Bom, com tanto fator de risco, quais são os sinais, os sintomas clássicos que as fontes mostram pra gente ficar de olho? Olha, geralmente os sintomas começam ali pela meia-idade, sabe? Os mais comuns são a dispneia, a falta de ar. Que vai piorando, né? Começa fazendo esforço. Exato, começa aos esforços e vai progredindo. Tosse crônica, que pode ter catarro ou nenhum, e produção regular de escarro. E além do que o paciente conta, o que um profissional de saúde pode notar no exame físico? As fontes falam até de efeitos fora do pulmão. No exame físico dá para notar, às vezes, o tórax em formato de barril, sabe? Mais arredondado. Isso no enfisema por causa do ar que fica preso. Também o uso dos músculos do pescoço para respirar. A pessoa leva mais tempo para soltar o ar. Às vezes até a pele fica meio azulada, cianose, por falta de oxigênio. Cianose, certo. E você tem razão, a DPOC mexe com o corpo todo. É comum ter perda de músculo, fraqueza, desnutrição e até outros problemas como osteoporose, doença cardíaca, depressão. Nossa. E nos casos mais de bronquite crônica, a falta de oxigênio no sangue, a hipoxemia, e o acúmulo de gás carbônico, a hipercapnia, podem ser mais claros. Aí pode dar inchaço nas pernas por problema no coração direito, o corpo monale. Entendi. Com esse quadro todo, como é que as fontes dizem que o diagnóstico é confirmado? E quais são as complicações mais sérias que podem aparecer? O diagnóstico junta a história do paciente, sintomas, exposição aos riscos com um exame-chave, a espirometria. Ah, o exame do sopro. Esse mesmo. Ele mede quanto ar e com que velocidade a pessoa consegue soprar. Aí confirma a limitação do fluxo de ar, que não melhora muito depois de usar um broncodilatador. Outros exames ajudam, claro. Gasometria arterial, para ver oxigênio e gás carbônico no sangue. Raio-X, tomografia de tórax. Isso ajuda a ver a gravidade, se é mais enfisema ou bronquite, e a descartar outras doenças. E as complicações? Podem ser bem sérias. Insuficiência respiratória, pegar infecção no pulmão toda hora e a tal da hipertensão pulmonar com o corpo monale. Tá. E o tratamento? As fontes destacam uma coisa como sendo a mais importante de todas, né? Mas e depois disso? Qual a estratégia geral? Sem dúvida nenhuma, parar de fumar. É a única coisa que comprovadamente diminui o risco e faz a doença progredir mais devagar. Não tem igual. Essencial, então. Totalmente. Depois disso, o foco é aliviar os sintomas e evitar as crises, as exacerbações. O tratamento com remédio usa principalmente os broncodilatadores inalatórios, aquelas bombinhas, sabe? Sei, os beta-2 agonistas, anticolinérgicos. Isso, podem ser de curta ou longa duração, usados sozinhos ou juntos. Às vezes, se tem muita crise, entra corticóide inalatório também. E outra coisa fundamental,
Vacina. Anual contra a gripe e a vacina contra pneumococo. Importantíssimo. Vacinas anotado. Oxigênio em casa para quem tem falta crônica comprovada e a reabilitação pulmonar. Reabilitação. O que inclui isso? É um programa que junta exercício físico supervisionado, educação sobre a doença, apoio para lidar com a parte emocional. Ajuda muito na qualidade de vida e na capacidade de fazer as coisas. Puxa, bem completo. Com um tratamento assim, com tantas frentes, fica claro que o acompanhamento tem que ser contínuo. E aí o papel da enfermagem é central, né? Como as fontes detalham essa atuação? Precisamente. A enfermagem é vital nesse processo todo. O processo de enfermagem guia a nossa avaliação, que tem que ser completa. Histórico do paciente, como são os sintomas, exame físico focado na respiração e as intervenções são muitas, viu? Administrar os remédios direitinho, o oxigênio, vendo como o paciente reage, ensinar e reforçar o jeito certo de usar as bombinhas, que faz uma diferença enorme. Ah, isso é chave mesmo. Muito. Ensina técnicas para respirar melhor, para limpar as vias aéreas, tipo a respiração com freio labial, orientar como economizar energia nas atividades, educar sobre parar de fumar, sobre as vacinas, ajudar a reconhecer os sinais de que está piorando ou que pegou uma infecção, E o apoio emocional também, né? fundamental. Ajudar a lidar com a ansiedade, a depressão, que são muito comuns. O objetivo é sempre facilitar o autocuidado, fazer com que a pessoa consiga tocar o tratamento. Então, para a gente amarrar, a DPOC exige um manejo que é contínuo, precisa de colaboração entre vários profissionais e a enfermagem tem esse papel central de avaliar, monitorar, educar e capacitar os pacientes para que eles gerenciem melhor a condição deles, buscando mais qualidade de vida e menos crises. Exatamente. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão importante, pensando no que as fontes trazem. Já que a DPOC está tão ligada a estilo de vida, fatores ambientais, como que a enfermagem pode ir além do cuidado só daquela pessoa? Como a gente pode fortalecer a prevenção lá na comunidade, combatendo cigarro, a poluição e ajudando a descobrir a doença mais cedo, principalmente nas populações que são mais vulneráveis a esses riscos todos. Fica aí uma questão para a gente pensar, né? Sobre o alcance e o potencial do nosso trabalho. Olá e bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar num tema mesmo central para a enfermagem, a hipertensão arterial sistémica, a HAS. Temos connosco fontes que detalham bem esta condição, desde o que é até aos cuidados essenciais. A ideia é extrair o fundamental para quem se está a formar. Exatamente. A AHS é de facto uma condição muito prevalente e com implicações sérias se não for controlada. Vamos então analisar o que as fontes nos dizem sobre como identificar, como classificar e abordar a hipertensão, focando, claro, nos aspectos mais relevantes para a enfermagem. Certo. Então, vamos começar pelo princípio. O que é exatamente a hipertensão arterial? As fontes baseadas no JNC7, que é uma referência americana, definem-na como uma pressão arterial sistólica acima de 140 mm de mercúrio e uma pressão diastólica superior a 90 mm de mercúrio. Mas isto baseado na média de pelo menos 2 medições, certo? Sim, e em consultas diferentes. É um ponto crucial para o diagnóstico e é também fundamental distinguir a hipertensão primária, que é a mais comum, sem causa conhecida, da secundária, que aí sim tem uma causa identificável, como por exemplo uma doença renal, uma nefropatia. Percebo. E a classificação ajuda a perceber o risco, não é? Sem dúvida. O JNC7 estabelece categorias que indicam o risco crescente. Temos a pressão normal, abaixo de 120 e 80 mm de mercúrio. Depois, a pré-hipertensão, sistólica entre 120 e 139 ou diastólica entre 80 e 89. Aqui já há um risco aumentado e o foco principal é o estilo de vida. E depois vêm os estágios da própria hipertensão. Exato. A HAS estágio 1, com valores entre 140 e 159 na sistólica ou 90 a 99 na diastólica. E a HAS estágio 2, que é quando a tensão é igual ou superior a 60 na sistólica ou igual ou superior a 100 na diastólica. Hipertensão sistólica isolada, que é comum nos idosos, onde só a sistólica está elevada, acima de 140. É incrível como tanta gente pode ter tensão alta e nem fazer ideia. Quais são os sinais? E, mais importante, os riscos?
Pois, muitas vezes é assintomática, por isso lhe chamam assassino silencioso, não é? Quando surgem sintomas como dores de cabeça, cefaleias, tonturas, sangramento do nariz, as epistaxes ou alterações na visão, bem, isso já pode indicar uma lesão vascular mais avançada. E as complicações? Onde é que a tensão alta ataca mais? Afeta principalmente os chamados órgãos-alvo. O coração, por exemplo, com risco de infarto, insuficiência cardíaca, hipertrofia do ventrículo esquerdo. O cérebro com risco de AVC ou AIT, que é o acidente isquémico transitório. Haiti, certo. Os rins também sofrem, podendo levar à insuficiência renal. E os olhos com a retinopatia hipertensiva. E há fatores que pioram isto, imagino. Claro, os fatores de risco clássicos, tabagismo, colesterol alto, a dislipidémia, a diabetes, a obesidade, sedentarismo, tudo isto agrava o quadro. Falando do diagnóstico, envolve mais do que só usar o esfigmomanómetro, certo? Sim, muito mais. É preciso um historial clínico completo e um exame físico detalhado. O exame da retina, a oftalmoscopia, é importante. E depois, claro, exames laboratoriais. Que tipo de exames? Análises à urina, bioquímica no sangue e eletrólitos, creatinina para ver a função renal, glicose, perfil lipídico para o colesterol e um ECG, um eletrocardiograma. Tudo isto para avaliar se já há lesão nos tais órgãos-alvo. E quanto ao tratamento? Não é só tomar comprimidos, pois não? De forma alguma. O objetivo principal é baixar a tensão arterial para menos de 140/90 milímetros de mercúrio. Em alguns casos, como pessoas com diabetes ou doença renal, o objetivo é ainda mais baixo, menos de 130/80 milímetros de mercúrio. E como se consegue isso? A base de tudo mesmo são as modificações no estilo de vida. Isto é fundamental. Redução de peso, para manter um IMC normal, a dieta DASH, que é rica em fruta, vegetais, laticínios magros e baixa em gordura. Aquela dieta com pouco sal também, imagino. Exatamente. Redução do sódio, para menos de 2,4 gramas por dia. Atividade física regular, pelo menos 30 minutos na maioria dos dias. E moderação no consumo de álcool. E a parte dos medicamentos, quando é que entra? A terapia farmacológica entra, portanto, quando as mudanças no estilo de vida não são suficientes, ou em casos mais severos. Geralmente começa-se com um diurético ou um beta-bloqueador, nos casos não complicados. Depois ajusta-se a dose ou adicionam-se outros fármacos, se necessário. Deve ser complicado gerir tantos medicamentos às vezes. Pois é, por isso a adesão à terapêutica é um ponto-chave. Simplificar o regime ajuda muito. Usar monoterapia se possível ou combinações de fármacos num só comprimido. E é aqui que entra decisivamente o papel da enfermagem. Sem a menor dúvida. Começa logo na avaliação correta da tensão arterial. A técnica tem de ser rigorosa. Equipamento calibrado, o manguito do tamanho adequado por o braço do doente, atenção ao hiato auscultatório, que pode induzir em erro. São muitos tais técnicos importantes. São. E depois, a educação do doente. É essencial. Ajudar a compreender a doença, que é uma condição crónica, de controlo, não de cura. Reforçar a importância da adesão, tanto aos medicamentos como ao estilo de vida. E o que fazer se houver efeitos secundários? Orientar para que reporte estes efeitos. E, muito importante, nunca parar a medicação por conta própria. Ao risco da chamada hipertensão de rebote, que pode ser perigosa. Faz sentido. E mais? Promover o autocuidado. Incentivar a monitorização da tensão arterial em casa, desenvolver estratégias personalizadas para a adesão, dar apoio, fazer o acompanhamento. E, claro, estar atento a sinais de complicações, monitorizar sintomas de lesão nos órgãos-alvo. E nos doentes mais idosos? Há cuidados especiais? Sim, há considerações gerontológicas importantes. Há um risco aumentado de hipotensão ortostática, aquela quebra de tensão ao levantar. A polimedicação é frequente, por isso é preciso tentar simplificar os regimes. E o apoio da família ou do cuidador é muitas vezes crucial. E as crises hipertensivas? Sim, é preciso saber distinguir rapidamente uma urgência de uma emergência hipertensiva. A emergência requer intervenção imediata para prevenir danos agudos nos órgãos. É uma situação crítica. Bem, ficou claro que a hipertensão é de facto complexa, mas é controlável. E a enfermagem tem aqui um papel absolutamente vital, não é? Sem dúvida. A monitorização, a educação, o apoio contínuo à adesão fazem toda a diferença. Foi uma análise muito útil, penso eu. Concordo. E talvez fique aqui uma reflexão para quem nos ouve, especialmente futuros enfermeiros.
pensando na dificuldade que muitas vezes existe na adesão ao tratamento, que estratégias mais inovadoras ou criativas poderiam ser exploradas na prática diária para realmente melhorar o autocuidado e o controle da tensão arterial a longo prazo? Fica a questão. Olá! Hoje vamos fazer uma análise focada num tema mesmo essencial para a enfermagem, a insuficiência cardíaca, a IC. Temos como base um capítulo muito completo de um manual de enfermagem e olhe que há um dado que impressiona. A IC é a principal causa de hospitalização em pessoas com mais de 65 anos nos Estados Unidos. O nosso objetivo aqui é, extrair os pontos-chave. Definição, diagnóstico, tratamento e, claro, os cuidados da enfermagem. Vamos lá desembrulhar isto. Exato. E é importante começar por aí. A insuficiência cardíaca não é bem uma doença única, é mais uma síndrome clínica. Uma síndrome, certo? Sim, que surge quando há problemas, sejam estruturais ou funcionais, que limitam a capacidade do coração, ou de encher bem, ou de injetar o sangue eficazmente. Ah, ok. Às vezes chamam-lhe insuficiência cardíaca congestiva, a ICC, por causa da congestão, do acumular de líquidos, que é muito comum. Mas o termo IC acaba por ser mais abrangente. Inclui a sobrecarga de líquidos e também a má perfusão dos tecidos. Entendido. E como é que o manual nos ajuda na prática a distinguir os tipos principais de IC? Bem, a distinção principal faz-se olhando para a função do ventrículo esquerdo, normalmente com um ecocardiograma. O eco, sim. O tipo mais comum é a IC sistólica, ou como também se diz, com fração de ejeção reduzida. Aqui, basicamente, o músculo cardíaco está mais fraco, não tem força para bombear. Certo. E a fração de ejeção, que é a percentagem de sangue que sai a cada batida, está baixa. O normal anda ali dos 55% a 65% e aqui está diminuída. Ok. E o outro tipo? O outro tipo é a IC diastólica, ou com fração de ejeção preservada. Aqui o problema não é tanto a força, mas a rigidez do músculo. Ele não relaxa bem para encher. Ah, dificuldade no enchimento. Exatamente. Por isso, a fração de ejeção até pode ser normal, mas o coração não funciona bem na mesma. Essa distinção é mesmo importante. E como é que isto se manifesta de forma diferente dependendo se a falha é mais do lado esquerdo ou direito do coração? O manual explica isso bem, não é? Explica e é fundamental para a nossa avaliação de enfermagem. Na IC esquerda, o problema está no ventrículo esquerdo, que não consegue bombear o sangue para o corpo todo. Ok. Então, o sangue começa a acumular-se para trás, ou seja, nos pulmões. Daí os sintomas pulmonares. A falta de ar, dispneia, a dificuldade em respirar deitado, ortopneia. Aquela falta de ar que acorda a pessoa à meia-da-noite. A dispneia paroxística noturna. E também tosse, que pode começar seca e depois ficar mais produtiva, os sons nos pulmões, os estertores e a saturação de oxigênio que pode baixar. E além dos pulmões, bem, como chega menos sangue ao corpo, também pode haver cansaço, tonturas, alguma confusão, as mãos e os pés frios, sinais de má perfusão, lá está. Agora, na IC direita, a falha é do ventrículo direito, que não consegue bombear eficazmente o sangue para os pulmões. Então o sangue acumula-se onde? Acumula-se no resto do corpo, na circulação sistémica. Os sinais são mais periféricos. Vemos as veias do pescoço mais cheias, inchadas, a distensão venosa jugular. O inchaço nas pernas? Sim, o edema nos pés, tornozelos, pernas, ou na zona do sacro, se a pessoa passa muito tempo deitada. Pode haver líquido no abdômen, ascite, o fígado pode aumentar, hepatomegalia, o que até pode dar dor. E perda de apetite? Náuseas? Isso. E aquele edema que deixa marca quando se pressiona, o cacifo. Isso já costuma aparecer depois de uma retenção de líquidos mais significativa, talvez uns 4 ou 5 quilos a mais. Portanto, para nós na enfermagem, os sinais de alerta assim mais óbvios seriam a falta de ar, o inchaço e um cansaço muito marcado, certo? Exatamente. São os três grandes. A nossa avaliação tem de procurar ativamente por sinais de congestão, seja pulmonar ou sistémica, e por sinais de baixa perfusão. E nos idosos, é igual? É preciso ter atenção, porque nos idosos os sintomas podem ser mais atípicos. Às vezes é só fatiga, fraqueza, sonolência. Menos claro, portanto. Sim, o diagnóstico médico depois confirma-se com exames. O ecocardiograma é a chave para ver a fração de ejeção, a estrutura, o eletrocardiograma, o raio-x isotórax e análises ao sangue como o BNP, que é um marcador importante do stress cardíaco. E falando do tratamento, quais são as abordagens principais que o manual destaca? Os objetivos são claros. Aliviar os sintomas, claro,
melhorar a função e a qualidade de vida e tentar prolongar a sobrevida. E como se faz isso? Com várias frentes. Mudanças no estilo de vida são cruciais, restringir o sal na dieta, normalmente para menos de 2 gramas por dia, controlar os líquidos, fazer exercício físico regular, mas adaptado. E os medicamentos? Os medicamentos são essenciais, sim. Há vários grupos importantes. Os inibidores da ECA, como o captopril, e os BRA, como o losartan, que ajudam a relaxar os vasos, diminuindo o esforço do coração. Ok. Depois, os beta-bloqueadores, como o carvedilol ou o metoprolol, que também reduzem o trabalho cardíaco e têm mostrado aumentar a sobrevida. Os diuréticos, como a furosemida, para eliminar o excesso de líquido e aliviar a congestão. Essenciais para o controle dos sintomas, imagino. Muito. E ainda os digitálicos, como a digoxina, que aumentam a força de contração, mas é preciso ter cuidado com a toxicidade. Com tudo isso, o papel da enfermagem parece mesmo Central, não é? O que é que o manual realça como cuidados essenciais? absolutamente central. Nós estamos na linha da frente, no dia a dia com o doente. Os cuidados passam por avaliação contínua, vigiar sinais vitais, pesar o doente todos os dias, um ganho de peso rápido é um grande alerta, controlar o balanço hídrico, auscultar os pulmões, ver o edema, perceber como o doente reage à atividade e aos medicamentos. E a gestão da atividade e dos líquidos? Também, promover exercício adaptado, mas com descanso, e ajudar na gestão dos líquidos e do sal. Isto implica muita educação. Ensinar a ler rótulos, por exemplo, posicionar o doente para respirar melhor, cuidar da pele por causa do edema. E a educação parece ser um ponto-chave. É fundamental ensinar o doente e a família sobre a doença, a importância de tomar a medicação certinha, de seguir a dieta, como reconhecer sinais de que a situação está a piorar e quando devem procurar ajuda médica. Isto é crucial para o autocuidado e para evitar que voltem ao hospital. Para além de vigiar complicações como a tensão baixa, arritmias. Exato, desequilíbrios dos eletrólitos, como o potássio, problemas nos rins, é uma vigilância constante. Fica mesmo claro que gerir a insuficiência cardíaca é um processo contínuo, complexo, e a enfermagem tem aqui um papel decisivo na monitorização, na educação, no apoio. Que reflexão final podemos tirar disto tudo? Funções que fazemos. Tanto terapêuticas como de enfermagem. Para quem está a formar-se em enfermagem, perceber a doença é só o início. O grande desafio e o mais gratificante é capacitar o doente a gerir a sua própria condição. E talvez pensar no futuro? Sim, uma ideia para refletir. Como é que as novas tecnologias, o telemonitoramento, talvez aplicações de saúde, podem vir a ajudar ainda mais a enfermagem a apoiar este controle diário da IC e a adesão ao tratamento mesmo fora do hospital? Uma perspectiva muito interessante para o futuro da nossa prática. Com isto, terminamos esta análise focada na insuficiência cardíaca e no papel essencial da enfermagem. Olá! Hoje a nossa conversa é sobre um tema super importante para quem está na enfermagem, a cirrose hepática. A gente recebeu uns materiais bem completos e a ideia é destrinchar o que é essencial, sabe? O que é, como ela aparece e, claro, o principal, como a gente cuida do paciente. O fígado é uma máquina, né? Mas quando cicatriza, É, isso aí. a cirrose, veja bem, não é só uma doença localizada. Ela mexe com o corpo todo. É basicamente o ponto final de várias doenças crônicas do fígado. O tecido que funciona é trocado por cicatriz, a tal da fibrose. E isso, claro, bagunça toda a estrutura e a função dele. E o que geralmente leva a esse estágio tão avançado de cicatrização? Os materiais falam de algumas causas bem conhecidas, né? Sim, sim. As mais comuns que apareceram foram o consumo exagerado e crônico de álcool, né? As hepatites virais tipo B e C, que causam aquela inflamação que não passa, e também uma que está crescendo muito, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ligada à obesidade, diabetes, enfim, síndrome metabólica. Tem outras coisas também, toxinas, remédios. Entendi. E essa lesão não para, né? Vai progredindo. O fígado até tenta se consertar, mas na cirrose parece que essa tentativa mais atrapalha do que ajuda. Exatamente, essa tentativa de reparo acaba criando mais tecido de cicatriz e uns nódulos estranhos que distorcem toda a arquitetura normal do fígado. Aí o sangue tem dificuldade para passar, as células que ainda funcionam ficam sobrecarregadas. É aí que a gente começa a diferenciar, né? A cirrose compensada, que às vezes nem dá sintoma direito, a pessoa descobre sem querer. E a descompensada,
que é quando a coisa fica feia mesmo. Isso. A descompensada é quando a insuficiência do fígado já está clara, as complicações aparecem. Falando nisso, nesses problemas que ficam evidentes, quais são os sinais, assim, de alerta que mostram que a cirrose descompensou, além do cansaço que você falou que pode ter no começo? Bom, na descompensada os sinais são mais preocupantes. A icterícia é clássica, né? A pele e os olhos ficam amarelados, podem surgir umas manchinhas vermelhas na pele, tipo umas aranhas vasculares, sabe? As palmas das mãos também ficam avermelhadas e como o fígado está com dificuldade para produzir fatores de coagulação, Ah, e a pessoa sangra mais fácil, faz mancha roxa à toa. exato, hematomas fáceis, sangramento nasal, tudo isso. E tem duas complicações que sempre ouço falar muito, o acúmulo de líquido e a confusão mental. Isso aparece bastante nos materiais. Sim, a ascite, que é esse acúmulo de líquido no abdômen, a famosa barriga d'água. E o edema, o inchaço nas pernas, são muito comuns. E a encefalopatia hepática, que é essa confusão mental. A pessoa fica com o humor alterado, o sono troca o dia pela noite. Pode ter até um tremor esquisito nas mãos, o asterix. Que é causado pelas toxinas que o fígado não filtra mais, tipo a amônia. Isso, principalmente a amônia, que se acumula porque o fígado doente não consegue mais metabolizar ela direito. Nossa, e tudo isso parece se conectar com uma coisa central que as fontes batem muito na tecla: a hipertensão portal. Parece que ela explica muita coisa, né? Sem dúvida alguma. Pensa assim, a fibrose cria barreiras dentro do fígado. O sangue que vem do intestino pela veia porta tem dificuldade para passar. Essa pressão lá dentro aumenta. Isso é a hipertensão portal. E ela é o motor de várias complicações graves. Ah, tipo, o sangue tenta achar outro caminho. Exatamente. Ele busca rotas alternativas. Aí surgem as varizes no esôfago, no estômago, veias dilatadas que podem romper e causar hemorragias enormes, muito perigosas. A hipertensão portal também contribui demais para formar ascite e faz o baço aumentar de tamanho, a esplenomegalia. Complicações bem sérias mesmo. E ainda tem o risco daquele líquido da ascite infeccionar, né? Sim, a PBE, peritonite bacteriana espontânea, é uma infecção bem grave daquele líquido, que exige diagnóstico rápido e antibiótico na veia, um risco sério. Com um quadro tão complexo, como é que se fecha o diagnóstico? Imagino que não seja uma coisa só, né? Não mesmo, é uma combinação. A história do paciente, os fatores de risco, tipo álcool, hepatite, o exame físico já pode mostrar muita coisa. Icterícia, o fígado, que no começo pode estar grande, mas depois fica pequeno e duro, a ascite, o baço grande. E os exames? Exames de sangue são chave para ver como o fígado está funcionando, albúmina, tempo de coagulação e para ver o grau de lesão às enzimas, TGO, TGP, ou ALT, AST, né? Ultrassom, tomografia, ressonância ajudam a ver a cara do fígado, se tem ascite, o tamanho do baço. Endoscopia é crucial para achar e avaliar as varizes no esôfago. E a biópsia é sempre necessária? Olha, a biópsia pode confirmar tipo padrão ouro, mas ela tem riscos, né? Risco de sangrar, por exemplo. Então, nem sempre é feita, depende muito do caso. Certo. E o tratamento? Já que a cirrose em si é essa cicatriz, o foco maior é lidar com as consequências. Isso. O foco principal é esse. Controlar os sintomas, prevenir e tratar as complicações. E claro, se possível... Olá, bem-vindos a esta análise focada. Hoje, vamos mergulhar no material-chave para a formação em enfermagem, que é sobre gastrite e úlcera péptica. Exato. Nossa ideia aqui é extrair o essencial para entender e, claro, cuidar melhor dos pacientes com essas condições que são bem comuns, né? Muito comuns. Afetam milhões de pessoas. E assim, saber diferenciar, entender as causas, os sintomas e, olha, principalmente as complicações e os cuidados de enfermagem. Isso é vital na prática. Legal, então vamos começar desvendando isso. Gastrite é a inflamação da mucosa gástrica, certo? Aquela camada que reveste o estômago por dentro. Isso. E pode ser aguda, de repente, ou crônica, por uma irritação que vai e volta. E tem a erosiva e a não erosiva. Exatamente. A aguda aparece rápido, horas ou dias.
A crônica é mais por exposição repetida a alguma coisa que irrita. E as causas? O que geralmente provoca essa inflamação? Olha, a causa mais comum da não erosiva é a infecção pela bactéria H. pylori. Já na erosiva, a gente pensa mais em uso prolongado de anti-inflamatórios, os AINES, sabe? Ah, tipo ibuprofeno, aspirina. Isso! E também álcool, radioterapia, até estresse físico grande, tipo queimaduras, cirurgias. Doenças autoimunes também entram na lista para gastrite crônica. Entendi. E a úlcera péptica? Onde ela se diferencia da gastrite? Aí a diferença é crucial. A úlcera não é só inflamação, é uma ferida mesmo, uma escavação mais funda da parede do estômago ou do duodeno. Ah, então é mais profunda que a erosão da gastrite. Bem mais. Pode chegar até na camada muscular ou, pior, perfurar tudo e ir para o peritônio. Pode dar no estômago, no piloro, no duodeno, que é o lugar mais comum, ou até no esôfago. E as causas são as mesmas da gastrite. H. pylori, AINES, são as principais também, sim. Mas a lesão é diferente. Gastrite é inflamação superficial, úlcera é uma ferida aberta, profunda. E para a úlcera tem outros fatores de risco que pesam mais, tipo fumar, ter caso na família, sangue tipo O. Entendido. Agora, como a gente identifica? Os sinais e sintomas ajudam a diferenciar as duas. Às vezes sim, às vezes não é tão claro. Na gastrite aguda, os sintomas vêm com tudo. Desconforto abdominal, náusea, vômito, perda de apetite, soluço. E se for a gastrite erosiva, pode sangrar, né? Pode. Aí aparece sangue no vômito, que é a hematêmese, ou as fezes ficam bem escuras, tipo borra de café, que é a melena. Ou até sangue vivo nas fezes. E a crônica? É mais discreta. Lique pode dar queimação depois de comer, um gosto ruim na boca. Exato. A crônica pode ser bem mais sutil. Às vezes é só essa queimação pós-refeição, náusea, vômito, ou, pasme, pode nem ter sintoma nenhum. Nossa! E um ponto importante na crônica é ficar de olho na anemia perniciosa por dificuldade de absorver vitamina B12. Certo. E a úlcera? Como ela se manifesta? Olha, na úlcera, a dor costuma ser mais característica. Uma sensação de queimação, bem no meio do epigastro, ali na boca do estômago ou às vezes nas costas. E tem aquela diferença clássica da dor com a comida, né? Tem. Isso ajuda muito na avaliação. Na úlcera gástrica, a dor geralmente vem logo depois de comer. Já na úlcera duodenal, a dor aparece umas 2, 3 horas depois. Ah, pode até acordar a pessoa de noite. E o clássico? Melhora comendo alguma coisa ou tomando antiácido? Isso em uns 50% a 80% dos casos de úlcera duodenal. Interessante essa pista. Mas fora a dor, tem outros sintomas? Tem sim. Pirose, que é a azia. Vômito, que se for persistente pode até indicar obstrução lá na frente. Constipação ou diarreia. E sangramento, que acontece em uns 15% dos casos. Mas olha, um ponto-chave. Muitos pacientes não sentem nada até ter uma complicação séria. E aí que mora o perigo, então. Falando em complicações, quais são as mais graves? Começando pela gastrite. A gastrite crônica, principalmente por H. pylori, aumenta o risco de desenvolver úlceras e, a longo prazo, até câncer de estômago. A gastrite aguda, causada por algo corrosivo, pode levar a um estreitamento na saída do estômago, a estenose pilórica. E as complicações da úlcera péptica? Você diz que são mais temidas. São sim, e podem ser fatais. A mais comum é a hemorragia, aquele sangramento que falei. Pode ser um sangramento grande, com vômito de sangue, ou oculto, só visto nas fezes. O risco é o choque hemorrágico. Nossa. Depois vem a perfuração. A úlcera atravessa toda a parede do órgão e o conteúdo vaza para o peritônio. É uma emergência cirúrgica total. Dor súbita fortíssima, a barriga fica dura que nem tábua, choque. Que quadro agudo. Muito. Tem também a penetração, que é quando a úlcera invade um órgão vizinho, tipo o pâncreas. Dor contínua e intensa. E, por fim, a obstrução pilórica. A cicatrização da úlcera fecha a passagem do estômago para o intestino. Aí dá náusea, vômito, sensação de estômago sempre cheio, perda de peso. Entendi. Complicações bem sérias mesmo. E como a gente confirma o diagnóstico? Imagino que precisa ver por dentro, né? E endoscopia. Sem dúvida. A endoscopia digestiva alta é o exame de escolha padrão ouro, tanto para gastrite quanto para úlcera. E o que ela permite ver?
Permite visualizar a inflamação ou a úlcera diretamente, ver o tamanho, a localização e, o mais importante, fazer biópsias Para que a biópsia? para analisar o tecido, confirmar a inflamação na gastrite e na úlcera, para pesquisar o H. pylori e, fundamental, descartar se há câncer, especialmente nas úlceras gástricas. E na endoscopia, se estiver sangrando, já dá até para tentar parar o sangramento ali na hora. Ah, que ótimo! Além da endoscopia, tem outros exames? Testes para o H. pylori? Tem sim. Existem testes não invasivos para o H. pylori, como o exame de sangue, o de antígeno nas fezes e o teste respiratório com ureia. São bem úteis. E claro, se suspeitar de sangramento, hemograma para ver anemia e pesquisa de sangue oculto nas fezes. Ok. Diagnóstico feito. Como é o tratamento? Para gastrite aguda, o que se faz? Na gastrite aguda, o foco é deixar o estômago descansar e diminuir a acidez. Então, repouso gástrico, antiácidos, bloqueadores H2, como a ranitidina, ou inibidores da bomba de prótons, os famosos IBPs, tipo omeprazol, pantoprazol. Hidratação na veia se precisar. E na crônica? Na crônica, tem que ir além. Modificar a dieta, tentar reduzir estresse, evitar álcool e AINES. Usar os medicamentos que diminuem a acidez. E o ponto crucial. Se tiver H. pylori, tem que erradicar a bactéria. Ah, aí entra os antibióticos. Exatamente. Usa-se uma combinação de antibióticos, geralmente 2 ou 3, junto com o IBP ou o bismuto, por uns 10 a 14 dias. Tem esquemas específicos para isso. E para a úlcera péptica, o tratamento segue essa linha? Erradicar H. pylori e controlar a acidez. É a base do tratamento, sim. Erradicar o H. pylori se presente é fundamental. E usar medicamentos para suprimir o ácido, principalmente os IBPs, ajuda muito na cicatrização. E as mudanças no estilo de vida são importantes também. Importantíssimas. Parar de fumar é essencial. O cigarro atrapalha demais a cicatrização da úlcera. Evitar álcool, café, AINES, tudo isso ajuda. A dieta. Bom, não tem uma dieta única, a pessoa tem que evitar o que causa dor para ela, sabe? E comer em horários regulares é bom. E cirurgia? Ainda se faz muito? Hoje é bem mais raro. Fica reservada para aquelas complicações que não respondem ao tratamento clínico, tipo perfuração, sangramento que não para, obstrução. Entendi. Agora vamos para o papel da enfermagem, que é o nosso foco aqui. Como a enfermagem atua no cuidado desses pacientes? Começando pela gastrite. Na gastrite, a enfermagem trabalha muito em reduzir a ansiedade do paciente, que costuma ficar bem preocupado. Promover uma nutrição adequada, começando com uma dieta mais leve e progredindo conforme a tolerância. Manter a hidratação também, né? E o alívio da dor. Sim, monitorar o balanço hídrico, administrar analgésicos conforme prescrito e muita orientação para o autocuidado. Sobre a dieta, o uso correto dos medicamentos, reconhecer sinais de alerta e, claro, incentivar a parar de fumar e beber se for o caso. E no paciente com úlcera péptica, a atuação da enfermagem é mais complexa por causa das complicações. Com certeza. A avaliação de enfermagem tem que ser muito detalhada. Investigar bem a dor, como ela é, onde, quando piora, observar vômitos, aspecto das fezes, perguntar sobre hábitos. E as intervenções? Além do alívio da dor, redução da ansiedade e monitoramento nutricional, o ponto-chave é a vigilância e o manejo das complicações. Tem que ficar de olho. Como assim? O que observar para cada complicação? Se suspeitar de hemorragia, tem que avaliar sinais de choque, palidez, suor frio, taquicardia, pressão caindo, monitorar sinais vitais, hemoglobina, hematócrito e preparar o paciente para uma endoscopia ou cirurgia de emergência. E na perfuração ou penetração? Reconhecer rápido, aquela dor súbita, intensa, a barriga dura, isso é sinal de alerta máximo. Preparar imediatamente para a cirurgia. E na obstrução pilórica? Aí o manejo pode envolver passar uma sonda nasogástrica para descomprimir o estômago, se não tiver contraindicação, monitorar o volume que sai pela sonda e preparar para endoscopia ou cirurgia também, para resolver a obstrução. É um trabalho de vigilância constante, então? Exatamente. E a orientação na alta é outro pilar. Reforçar a importância de tomar os remédios direitinho, seguir a dieta, saber reconhecer os sinais de que algo não vai bem e quando procurar ajuda. A adesão ao tratamento e o acompanhamento são cruciais para não ter recidiva. Perfeito. Então, para a gente fechar,
Gastrite e úlcera péptica, apesar de terem causas em comum, como o H. pylori e os AINES, são bem diferentes na gravidade da lesão e no risco de complicações agudas. Isso. O manejo envolve medicamentos, mudanças importantes no estilo de vida, mas a atuação da enfermagem é, indispensável. Na avaliação, na educação, no monitoramento das complicações. É um papel central para garantir a segurança e a recuperação do paciente. E fica aqui uma reflexão para a gente, né? Já que a infecção por H. pylori e o uso de AINES são tão comuns. Sim. Como nós, profissionais de saúde, podemos fortalecer mais a prevenção primária? Talvez orientar melhor sobre o uso seguro de anti-inflamatórios, discutir mais sobre rastrear o H. pylori em grupos de risco. É algo para a gente pensar em como diminuir o impacto dessas doenças, né? Excelente reflexão. Fica aí o pensamento. Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, super importante para a enfermagem, que é o diabetes mellitus, o DM. Vamos ao material de referência para destrinchar tudo, desde o que é até os cuidados. Pronta para começar? Com certeza. É um assunto que a gente tem que dominar mesmo, né? A prevalência está aí, altíssima. Milhões de pessoas afetadas e as hospitalizações, nossa, bem maiores que na população geral. Um desafio para o sistema de saúde e para a vida do paciente, sabe? Exato. Então vamos lá. O que exatamente é o diabetes? Assim, na base. Bom, de forma simples, é um grupo de doenças do metabolismo, né? O problema central é a glicose alta no sangue, a hiperglicemia. E isso acontece por problemas ou na produção de insulina pelo pâncreas, ou na forma como o corpo usa essa insulina. Entendi. E os tipos principais? Tipo 1 e tipo 2. Quais as grandes diferenças que a gente vê na prática? Ótima pergunta. O tipo 1, que é bem menos comum, uns 5 a 10% dos casos, é basicamente uma doença autoimune. O próprio corpo ataca e destrói as células beta do pâncreas, que produzem insulina. Geralmente aparece em gente mais jovem, sabe? Menos de 30 anos e muitas vezes magras. Ah, então a produção de insulina fica muito baixa ou nula. Exatamente. Por isso precisam de insulina de fora, injetável, para viver. E tem um risco maior de uma complicação aguda chamada cetoacidose diabética, a CAD. Certo. E o tipo 2? Que é a maioria esmagadora dos casos, né? Isso, 90 a 95%. Aqui o cenário é diferente. O problema maior costuma ser a resistência à insulina. O corpo produz insulina, às vezes até demais no início, mas os tecidos, tipo músculo, gordura, fígado, não respondem bem a ela. Com o tempo, o pâncreas pode cansar e a produção diminuir também. E esse é mais ligado a adultos, sobrepeso. Tradicionalmente, sim, mas em adultos acima dos 30 e muito associado à obesidade. Mas olha, um alerta. Está aumentando muito em jovens também, infelizmente. Tem um componente genético forte, mas o estilo de vida, alimentação, sedentarismo, pesa muito. Entendi a diferença. E os sinais? Aqueles que fazem a gente suspeitar. Os famosos 3 Ps ainda valem? Valem sim. Poliúria, que é urinar muito, polidipsia, muita sede, e polifagia, que é fome excessiva. A poliúria e a polidipsia vêm da glicose alta puxando água para a urina, né? Uma diurese osmótica. E a polifagia porque as células não estão recebendo glicose direito para energia. Aí o corpo quebra proteína e gordura. Mas não são só esses, certo? Que outros alertas a enfermagem precisa ficar atenta? Com certeza. Cansaço que não passa, fadiga, alterações na visão, tipo a visão fica torva de repente, formigamento ou dormência, principalmente nas mãos e pés, pele seca, dificuldade de cicatrização de feridas, infecções que ficam voltando. Tudo isso pode ser sinal. E no tipo 1 você mencionou que o início pode ser mais abrupto. Sim, pode ser bem rápido. Às vezes a pessoa perde peso sem querer, sente náuseas, vomita, tem dor na barriga. Isso já pode ser um sinal daquela complicação, a CAD, que é uma emergência médica. Falando em diagnóstico, como a gente confirma? Quais exames são chave? Para confirmar, a gente usa exames de sangue. A hemoglobina glicada, famosa A1C, que dá uma média da glicose nos últimos meses. O perfil lipídico, para ver colesterol e triglicerídeos.
teste de microalbuminúria na urina para ver como está o rim no comecinho, creatinina sérica também para o rim, exame de urina comum e, às vezes, um eletrocardiograma. Entendi. E uma vez diagnosticado, como é o tratamento? Parece uma coisa bem ampla. É sim, uma abordagem multifacetada. Os pilares são 5, basicamente. Plano alimentar adequado, atividade física regular, monitoramento da glicose, a farmacoterapia, que são os remédios, né? E educação em diabetes. É um processo contínuo. Vamos detalhar um pouco. Nutrição. Tem que ser super restritiva? Não necessariamente restritiva, mas sim individualizada. Tem que levar em conta o gosto da pessoa, o estilo de vida, a cultura. O mais importante, especialmente para quem usa insulina, é a consistência na quantidade de calorias e principalmente de carboidratos nas refeições. Ferramentas como a contagem de carboidratos ajudam muito nisso. E o exercício? Qual o papel dele? Fundamental. O exercício ajuda muito a melhorar a sensibilidade à insulina, ou seja, faz o corpo usar melhor a insulina que tem. Mas tem cuidados importantes, né? Tipo, Usar calçado adequado para evitar lesão nos pés, inspecionar os pés todo dia, evitar se exercitar em temperaturas muito extremas. E, muito importante, não fazer exercício se o controle do diabetes estiver muito ruim, com a glicose muito alta. E para quem usa insulina, atenção redobrada com a hipoglicemia, que pode acontecer até horas depois do exercício. Tem que monitorar antes e depois. falando em monitorar, o aparelhinho de furar o dedo, a AMG, ainda é a base? Sim, o automonitoramento da glicemia capilar, o AMG, é a ferramenta principal para o controle no dia a dia. É crucial ensinar o paciente a fazer a medição corretamente, sabe? E verificar se o aparelho está funcionando bem de vez em quando. É essencial para quem faz terapia intensiva com insulina, para gestantes com diabetes, para quem tem um diabetes muito instável ou para quem tem hipoglicemia sem sentir os sintomas. Certo. E a parte dos remédios? A farmacoterapia? Temos a insulina? Isso. A insulina é indispensável no tipo 1. Não tem jeito. E no tipo 2, muitas vezes ela se torna necessária com o passar do tempo, quando os outros tratamentos já não dão conta. Existem vários tipos de insulina, né? As rápidas, as curtas, intermediárias, as de longa duração. Cada uma age de um jeito. E como ela é aplicada? Os métodos mais comuns são as seringas, as canetas aplicadoras, que são mais práticas, e as bombas de infusão contínua, que dão um controle mais fino, mas exigem mais do paciente. E para os pacientes com tipo 2, que muitas vezes não começam com insulina, quais as opções orais? Aí temos várias classes de antidiabéticos orais. Por exemplo, as sulfonilureias, que estimulam o pâncreas a liberar mais insulina. Tem a metformina, que é uma biguanida superusada. Ela age principalmente diminuindo a produção de glicose pelo fígado e melhorando a sensibilidade à insulina nos tecidos. Tem outras classes mais novas também, que agem em outros mecanismos, como os inibidores da DPP-4 ou os análogos do GLP-1. Cada um com seu jeito de agir e seus possíveis efeitos colaterais, imagino. Exatamente. Alguns podem causar hipoglicemia, outros ganho de peso, problemas gastrointestinais. O médico vai escolher o melhor para cada paciente, considerando tudo isso. Agora vamos para as complicações agudas, aquelas que podem acontecer de repente. A hipoglicemia é uma delas, né? Glicose baixa. Sim, e é bem comum, principalmente em quem usa insulina ou certas medicações orais. Os sintomas podem variar muito. Suor frio, tremor, coração acelerado, confusão mental, visão dupla. Em casos graves, pode levar a convulsão e até coma. E como a gente age? O tratamento tem que ser rápido. A regra dos 15 é útil. Oferecer 15 gramas de carboidrato de ação rápida, tipo meio copo de suco de laranja ou algumas balas, e medir a glicose de novo em 15 minutos. Se não melhorar, repete. Se a pessoa estiver inconsciente, aí não dá para dar nada pela boca. Tem que usar o glucagon injetável. E tem aquela situação de hipoglicemia sem sintomas, né? Sim, a hipoglicemia sem sintomas de alerta. A pessoa tem a glicose baixa, mas não sente os avisos. É perigoso. Pode acontecer em quem tem diabetes há muito tempo, com neuropatia autonômica, ou em quem usa certos remédios para o coração, como beta-bloqueadores. Além da hipo, temos as emergências com glicose alta, a cetoacidose diabética, CAD. Isso, a CAD. É mais comum do tipo 1. Acontece por uma falta muito grande de insulina, seja porque a pessoa esqueceu a dose ou por causa de uma infecção, uma doença. Isso leva a uma hiperglicemia bem alta, desidratação grave, produção de corpos cetônicos,
que deixam o sangue ácido, e acidose metabólica. E os sintomas da CAD? Além daqueles 3 Ps, pode ter náusea, vômito, dor abdominal forte, aquele hálito com cheiro de fruta, hálito cetônico, e uma respiração rápida e profunda que a gente chama de respiração de Kussmaul. É uma emergência que precisa de hospitalização urgente. Tratamento hospitalar com hidratação, insulina. Exato. Hidratação venosa vigorosa, insulina pela veia para baixar a glicose e parar a produção de cetonas e correção dos eletrólitos, principalmente o potássio, que pode variar muito e é perigoso. E a outra emergência hiperglicêmica, a SAH. A síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, SAH. Essa é mais típica do tipo 2, especialmente em idosos, e geralmente tem um fator que desencadeia, como uma infecção grave. A característica principal é uma hiperglicemia extrema, muito mais alta que na CAD, às vezes acima de 600 mg/dl. Causa uma desidratação muito severa e o sangue fica muito concentrado, hiperosmolar. Mas sem a acidose da CAD, certo? Geralmente sem cetose significativa e sem acidose importante. O que marca muito a SAH são as alterações neurológicas, confusão, sonolência, até coma. O tratamento também é hospitalar urgente, focado principalmente na reidratação, que tem que ser muito cuidadosa, correção de eletrólitos e insulina, mas geralmente em doses menores que na CAD no início. Falamos das agudas. E as crônicas? Aquelas que se desenvolvem com o tempo por causa da glicose alta. Essas são o grande desafio a longo prazo, né? A hiperglicemia crônica vai lesando os vasos sanguíneos pequenos e grandes e os nervos. Começando pelas microvasculares. Temos a retinopatia diabética, que afeta os vasos da retina no fundo do olho. É uma das principais causas de cegueira em adultos. Pode progredir silenciosamente no início, por isso o exame de fundo de olho regular é essencial. O controle da glicose e da pressão arterial ajuda a prevenir ou retardar. E os rins? A nefropatia diabética. É a principal causa de doença renal crônica terminal, que leva à necessidade de diálise ou transplante. Começa de forma sutil, com a perda de pequenas quantidades de proteína na urina, a microalbuminúria. O controle da glicose e da pressão é fundamental, e alguns remédios, como o Ziaca ou Bra, ajudam a proteger os rins. E os nervos? As neuropatias? As neuropatias são muito comuns e incapacitantes. A neuropatia periférica afeta principalmente os nervos das pernas e pés. Causa sintomas como formigamento, dor tipo queimação, dormência e perda da sensibilidade. Essa perda de sensibilidade é um perigo enorme, porque a pessoa pode se machucar e não sentir, o que leva a úlceras. O famoso pé diabético. Exatamente. O pé diabético é uma complicação gravíssima, resultado da combinação da neuropatia, da má circulação, doença vascular periférica e da dificuldade de combater infecções. É a principal causa de amputações não traumáticas. A prevenção é tudo aqui. Examinar os pés todo dia, higiene rigorosa, usar calçados adequados, nunca andar descalço. E tem a neuropatia autonômica também, né? Sim, essa afeta os nervos que controlam as funções involuntárias do corpo. Pode dar problema no coração, como hipotensão postural, infarto silencioso, no estômago, gastroparesia, que é a digestão lenta, na bexiga, bexiga neurogênica, disfunção erétil, e pode causar aquela perda da percepção dos sintomas da hipoglicemia que a gente comentou. Uau, quanta coisa! Diante desse quadro tão complexo, qual o papel central da enfermagem? É muito mais do que só dar o remédio na hora certa, né? Nossa, muito mais. O enfermeiro é peça-chave. Desde a avaliação inicial, para entender o que o paciente sabe, o que ele consegue fazer para se cuidar, quais os riscos, até o planejamento e a execução dos cuidados. Isso inclui monitorar tudo de perto, glicemia, sinais vitais, hidratação, condição dos pés, administrar os medicamentos com segurança e, claro, agir para prevenir tanto as complicações agudas quanto as crônicas. E a educação, que você já mencionou algumas vezes, parece ser fundamental. É a base de tudo. A gente precisa capacitar o paciente para o autocuidado. Ensinar desde o básico, as chamadas habilidades de sobrevivência. O que é diabetes? Como medir a glicose, como aplicar insulina, se for o caso, como reconhecer e tratar uma hipo ou uma hiperglicemia, o que fazer em dias de doença. E vai além disso, né? Sim, vai para orientações mais aprofundadas. Como fazer a contagem de carboidratos, como prevenir as complicações a longo prazo,
Os cuidados específicos com os pés, com os olhos, com a pele, a importância da higiene oral, usar diferentes estratégias, material de apoio, envolver a família. É um trabalho contínuo. Realmente um trabalho enorme e essencial. Cobrimos bastante coisa hoje, desde entender o que é o diabetes e seus tipos, passando pelos sintomas, diagnóstico, os pilares do tratamento com seus detalhes, as emergências e as complicações de longo prazo, e fechando com o papel indispensável da enfermagem nesse cuidado integral e educativo. Exato. E fica talvez uma reflexão final, né? Considerando essa interação tão complexa entre a biologia da doença, o comportamento do paciente, os fatores sociais e econômicos, o que seria mais transformador para o futuro do manejo do diabetes? Uma inovação puramente tecnológica, talvez uma bomba de insulina super inteligente? Ou um foco ainda maior no cuidado humano, na educação personalizada, no apoio psicossocial? O que realmente faria a maior diferença?